né, de características pessoais, individuais de quem dá entrevista, Que é de isso? quem está entrevistando. Documentário? Quem tá contando isso. Como será que faz um? Produzir um documentário é como abrir uma janela para o inesperado, mergulhar nos bastidores, revelar o que poucos enxergam e desvendar os segredos de uma boa história. Para mostrar um pouquinho de tudo isso, vamos acompanhar os bastidores do documentário Porque a Gente Fala Assim e descobrir o que há por trás de uma narrativa bem contada. A ideia desse documentário é traduzir uma realidade numa linguagem simples, numa linguagem de fácil acesso, que todo mundo possa compreender. O documentário ele tem o objetivo de criar um registro histórico desde um ponto de vista. Eu chamei o Ricardo, que a gente já faz dupla diária há muito tempo. Ele assumiu a frente dessa condução, da direção do filme, porque ele é um jornalista muito experiente. A gente queria entender um pouco mais o que significa ser francano, o que significa para as pessoas que vivem aqui, os símbolos da cidade, a história da cidade, quais as experiências que elas viveram aqui. Como documentário é um trabalho jornalístico, mas ele tem uma linguagem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver no audiovisual como jornalismo, que é a reportagem de televisão. Mas toda a base fática, todos os dados, as informações concretas, a pesquisa, tudo isso precisa ter, porque a gente está tratando de um objeto histórico, a gente está relatando algo real, algo existente, e a gente só está dando um pouco de poesia, de sentimento. Toda grande história começa com um bom planejamento. A pré-produção é o coração de tudo. É nela onde a gente define o que vai fazer, como fazer e por onde começar. Planejar bem é essencial para colocar o projeto em prática. A gente costuma escrever roteiro antes de ir para a rua. E nesse caso, a gente subverteu um pouco o processo. Acabou que a gente definiu quais seriam as ordens do dia, ou seja, a gente definiu onde a gente iria, com quem a gente falaria, para a gente entender um pouco sobre quem a gente ia encontrar, mas a gente está abrindo câmera e provocando um pouco as pessoas, né? A gente está na Praça Barão, a gente veio hoje para poder ouvir pessoas comuns. A gente não veio em busca de personagens pré-agendados, né? A gente veio parar pessoas na rua para ouvir as histórias delas. A gente foi ali no Café Globo, que é bem tradicional, ouvir um pouco a história de quem conviveu nesse ambiente aqui, que muita coisa aconteceu aqui nessa Praça Barão, né? A pergunta que a gente tinha em mente é: me conta a história da sua vida e qual o seu vínculo com a cidade. Mas olha só, para contar uma boa história, não é preciso equipamentos caros ou cenários grandiosos. É preciso ter um olhar atento, um plano bem traçado e a sensibilidade de capturar o que realmente importa. Com simplicidade e boas ideias, dá para ir muito longe. E sabe o que é essencial nesse processo? O áudio. Ele é tão importante quanto a imagem. O som dá vida à cena. Ele conecta as pessoas com a história e traduz as emoções. É na harmonia entre o que vemos e ouvimos que a mágica acontece. Cara, a gente simplificou bastante, na verdade, toda a parte técnica, porque a narrativa é mais importante. Então a gente não podia primeiro assustar as pessoas, né, com um monte de tralha, e a gente também não tinha o objetivo de maquiar a cena, né? Então a gente escolheu para fotografia fazer uma fotografia bem naturalista. A gente veio para sombra, né, fizemos contra a luz do próprio sol, usamos só uma luzinha artificial ali dentro do café, justamente para a gente tentar manter a atmosfera do lugar mesmo, né? Mas foi uma coisa mais simples hoje mesmo, não teve tipo esquema de luz artificial. Isso foi uma coisa que ajuda muito, né? Fica mais prático o trabalho, assim, né? E mais natural também, né? Em uma produção, cada detalhe conta. Escrever, planejar e documentar cada passo é o que garante que a história siga o seu caminho. É preciso acompanhar tudo de perto, porque só uma ideia não basta. Ela tem que ganhar vida
do jeito certo. Basicamente, eu fico ali por trás das câmeras, cuidando do rolê que o diretor, o assistente não cuida, né? Que é ver a situação de termo de uso de imagem, a parte mais burocrática de contratos, planilha do projeto, né? Essa parte mais operacional também. E aí eu fico planilhando tudo que eu compro eu tenho que descrever, tudo que a gente faz aqui eu tenho também que jogar isso numa planilha, para o projeto ser validado não só na parte prática, mas também na parte teórica, que são os descritivos do job. Cada entrevista, cada gravação é um universo novo. É a chance de ouvir, conhecer e se perder em histórias incríveis. Hoje a gente veio ter, vamos dizer assim, uma aula de linguística. A gente veio entrevistar uma professora de linguística que fala sobre o sotaque do francano, sobre como o francano fala, sobre como é o nosso jeitinho de falar, de onde vem esse jeitinho, quais foram as influências regionais, sociais, históricas. Agora, o mais interessante para mim de participar deste documentário é fazer como uma autoanálise do meu linguajar, né? O que é ser francana? Refletir sobre a minha identidade linguística. Isso é um grande prazer. Agradeço a oportunidade. O documentário, eu acho que depende muito mais da sensibilidade de quem está criando esse documento, esse filme, do que uma capacidade técnica. Eu acho que o grande lance é simplificar a parte técnica, revelar para as pessoas a história que está por trás desse documentário. Saber como conduzir essa produção, saber como extrair com sensibilidade as histórias. Na verdade, existem as duas maneiras de trabalhar. Eu prefiro entrevistar antes e roteirizar depois. Eu acho que fica mais espontâneo. Mas existem muitos trabalhos em que toda uma pesquisa é feita antes de começar a gravar. Essa pesquisa já é roteirizada, então você, antes de começar a gravar, você já sabe quem vai começar o documentário, quem vai estar no meio, quem vai encerrar, quais as histórias vão estar, onde, em que lugar do filme. Mas eu, para trazer um pouco mais de espontaneidade, eu prefiro trabalhar no sentido oposto. Eu vou bater papo com as pessoas, vou ouvir as histórias delas, depois eu vou assistir tudo com muita calma, anotando, transcrevendo todas as falas. Então vão ser muitas laudas e laudas e laudas de texto de cada entrevista. A gente tinha entrevista de 40, 50 minutos, 1 hora cada entrevista, e o filme inteiro vai ter meia hora. Cara, o documentário eu acredito que seja algo muito importante para ficar na história, para mostrar tudo aquilo que a gente vivencia, né, como comunidade. É um documentário de uma cidade, das suas características, do seu povo. Então, assim, para mim é um orgulho poder estar participando e saber que vai ter um documentário contando tudo isso, né, da nossa cidade, da cidade de Franca, de todas as características, daquilo que a gente vivencia. E eu tenho a honra, né, de eu poder estar participando. Eu fico muito feliz e honrado. Outro detalhe é a escolha do local. Um ambiente onde as pessoas se sentem confortáveis é onde as melhores histórias acontecem. Sem artifício, sem forçar um cenário, só as pessoas sendo elas mesmas. E uma câmera pronta para capturar a sua essência. Então, é mais fácil gravar na rua, porque exige menos equipamento, porque a gente utiliza muito mais a luz natural, é mais difícil ficar carregando uma tralha enorme para a rua, então a gente simplifica a gravação na rua com menos equipamento, aproveita o banco da praça, aproveita a mureta da pista de skate para poder colocar o entrevistado ali. Hoje a gente veio para um lugar diferente, a gente veio para a Praça do Jardim Bueno, que é a praça que tem uma estrutura de skate. A gente veio falar de hip hop, a gente vai falar de rap, a gente vai falar do próprio movimento de skate. A gente entrevistou o Molusco, que é um rapper aqui de Franca,
que veio falar pra gente um pouco da vivência dele também, dessa coisa do rap, que é um ritmo musical periférico, que é um ritmo musical muitas vezes da comunidade negra, e ele veio contar um pouco de como é que ele conheceu o rap, como é que ele entrou para o movimento musical, para o movimento do skate, e como é que ele interliga isso com Franca, com as próprias experiências pessoais, porque ele é um cara nascido e criado em Franca, para variar, filho de mineiro, com paulista, então tem essa mistura que todo mundo tem, que todo mundo conhece, e um cara que levou o uai, como ele mesmo disse, que levou o uai so pro rap, para o estilo musical, que muitas vezes as pessoas podem imaginar que não tem nada a ver com essa coisa do sotaque, com essa coisa do jeitão interiorano de ser. E ele conseguiu incorporar essa característica na música dele também. E a gente veio ouvir esse depoimento aqui. Um papel importante é do entrevistador. Ele pode aparecer em cena ou não, mas ele é a peça-chave para guiar a conversa, provocar as perguntas certas e extrair histórias que estão guardadas, esperando para ser contadas. A câmera ela intimida naturalmente. Você colocou um microfone, esse aqui menos, né? O microfone na mão ele intimida mais. Mas assim, o microfone e a câmera na cara ele sempre intimida as pessoas se comportam de uma maneira diferente. Então, acho que o principal papel do entrevistador é tentar deixar essa pessoa mais à vontade, tentar transformar aquela entrevista num bate-papo, igual se ele estivesse no boteco, se ele estivesse na sala de casa. Porque com isso flui mais, com isso ele vai se abrir mais, vai contar histórias de forma mais espontânea, mais aberta, mais divertida, né? Então, assim, tem uma pesquisa grande em cima e tem que ter um pouco já desse pré-roteiro, vamos dizer assim, na cabeça, porque a partir disso você vai puxando as histórias das pessoas, vai estimulando ela a investir mais numa história, a falar mais sobre um determinado assunto, uma história que ela está contando de um episódio específico, você deixa ela falar mais tempo, outros episódios você encurta, porque você sabe que aquilo não vai ser aproveitado, porque a pessoa não sabe o que você vai aproveitar da entrevista, então ela fala de tudo. E aí você vai controlando o ritmo dessa entrevista, mas fundamentalmente é um facilitador, alguém que tem que ajudar a pessoa a se abrir, a botar para fora as memórias dela. Contar uma história é como abrir uma janela para a alma. Cada cena, cada entrevista, cada ângulo é uma maneira de interpretar e sentir o que está ao redor. É através de uma produção como essa que podemos demonstrar o nosso olhar sobre o mundo. Se você se permitir, vai ver que produzir um documentário é muito mais simples do que parece. Basta dar o primeiro passo. E aí, qual história você quer compartilhar com o mundo? Acho que eu também consigo. Vou tentar.